Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, mais um dia de chuva intensa, né? E mais um dia para a gente refletir a palavra de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, tentar entender um pouquinho aquilo que Ele quer para a nossa vida, para que a gente possa se fazer presente com Ele na vida eterna. É o que a palavra vem nos dizer hoje, com essa oração que Ele faz ao Pai, né? Todos os dias a gente tem uma oportunidade quando a gente acorda, né? Que a gente sente que está vivo, de mudar. Mudar aquele pouquinho todos os dias para agradar o coração de Deus e para traçar a nossa caminhada até a salvação, né? Até a vida eterna, até a morada que Ele está lá separando para nós. Cada um de nós temos uma morada no céu, né? Só que a gente precisa fazer uma caminhada, né? Dentro da vontade do Pai, dentro da vontade de Deus. Então, para isso eu preciso todos os dias praticar a palavra dele, não é? Para que eu possa traçar esse caminho até a minha morte. Vamos lá? Então, pessoal, hoje o Evangelho continua no livro de João, no capítulo 17, e o versículo é do 20 ao 26. A unidade no amor. Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste, como amaste a mim. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te reconheci. Estes também reconheceram que tu me enviaste, e eu tornei o teu nome conhecido para eles. E continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente percebe aqui que Jesus ele orava ao Pai, né? A continuidade daquela oração que a gente viu antes de ontem, que a gente viu ontem. Hoje o Evangelho continua Jesus orando ao Pai, né? E a gente percebe que existe dois grupos de pessoas aqui, né? Logo no comecinho a gente percebe que ele diz: Pai, eu não peço somente por estes, né? Ou seja, eu não peço somente pelos meus discípulos que aqui estão, né? Aqueles que eu vou enviar para falar da minha palavra, né? Mas eu peço também por aqueles que vão ouvir eles, né? Vão ouvir e vão acreditar. Vão ouvir e vão acreditar na minha palavra através dele, ou seja, os discípulos, né? Estes que ele fala, que vai ouvir a palavra de Deus e vai acreditar, somos nós, né? É impressionante com o amor, o tamanho do amor de Jesus conosco, né? É um amor ágape que a gente não encontra em lugar nenhum. Nossa mãe não tem esse amor ágape, nosso pai não tem esse amor ágape. São amores fraternos, mas
O de Jesus, ele é intenso, ele é único, né? Ele já orava por mim, ele já orava por você ao Pai, ele já rezava por nós, porque ele sabia que nós iríamos ser desobedientes como somos. A palavra diz que ele pede ao Pai por unidade, união, união dos filhos, união dos irmãos entre nós, que houvesse união para que ele estivesse presente em nós e nós nele, assim como ele e o Pai é uma única pessoa. O Pai presente nele e ele presente no Pai, não é? Então, Jesus ele pedia essa união, não é? Ele já previa com certeza, ele sabia de todas as coisas, que iria existir essa divisão. Hoje, nesse meio religioso, existe uma divisão muito grande que não era para existir. E mesmo que existisse respeito. Além da separação, não é? Além da separação, um grupo, né? Um grupo ali de pessoas que não estava ali dentro contando ali com os discípulos, um grupo à parte, né, resolveu separar a palavra de Deus. Resolveu entender da forma que um padre, né, que se desviou porque não achava correto, né, enfim, resolveu fazer a sua própria palavra, a sua própria interpretação, né, e mudar muitas coisas. Mas além de mudar muitas coisas, não é? Vim com ódio, raiva, não é? Muitos agridem as coisas sagradas. Não há respeito. A gente sabe que não há respeito, não é? São pessoas que se sentem priorizadas, né, por Jesus. Por quê? Porque estão salvas, enfim. Sabemos muito bem como é que funciona. Mas Jesus aqui, ele pede a unidade. Era para que todos tivessem a união e isso fosse uma só fé, né? Para que ele habitasse em todos na santa paz. Mas não foi bem assim. Mas a gente percebe o tamanho do amor de Jesus. Ele já orava por nós. E hoje a gente traz para a nossa vida essa união. A gente percebe aqui que não adianta a gente discutir religião com ninguém. Não adianta, porque quem tem o seu estudo ali formado, entendeu? Vai abrir brecha para que o inimigo ele entre dentro de uma discussão sobre religião. Não adianta você bater de frente com ninguém. Só o Espírito Santo que vai dar orientação àquela pessoa que ela está no lugar certo ou não. É entendendo isso aqui, entendeu? É entendendo, não é seguindo líderes, não é, fulano de tal disse tal coisa, então é tal coisa que está acontecendo verdadeiramente. Não, eu tenho que dobrar o meu joelho, pedir o Espírito Santo que ele me dê direcionamento e sabedoria para que eu entenda isso aqui. Porque eu posso chegar numa igreja tal, o pregador pregar de uma forma, o outro pregar de outra, o outro atacar de outra. Mas eu e o Espírito Santo, a gente vai descobrir a verdade. Não é? A gente vai descobrir a verdade onde é que está verdadeiramente, não é? A vontade de Deus. Então Jesus aqui ele pede unidade, que sejamos unidos. Não se passe para, a partir de hoje, se você é uma pessoa que discute religião, né? Que discute com essas pessoas, você católico, que discute com essas pessoas, né? Que diz que você adora imagem, que você é adorador de imagem, que você adora um Deus morto na cruz, né? O que é mais? As coisas mais atacadas que eles vêm, né? Não discuta.
Porque Jesus, ele pede unidade. Faça a sua parte, seja diferente. Quando começar, se vierem na sua porta, né? E você escutar a palavra e a pessoa começar ali, né? A querer protestar, a querer dizer, como já chegaram na minha porta mesmo, olharam e viram uma imagem de Nossa Senhora e mandaram eu quebrar, que era demônio, né? Aí eu mandei ele para baixa da égua. Mandei mesmo. E aí sim, né? Mas aí é que a gente pede. Peça o Espírito Santo discernimento para que você saiba responder. Para que você saiba defender a sua fé. Porque é muito fácil, né? É muito fácil você falar e o outro ficar olhando, né? Mas venha falar com pessoas que entendem direitinho, que tem como aliado o Espírito Santo para ver se você não cala a boca de muitos, né? Cala a boca de muitos, porque até ele sai baratinado sem saber o que é que está acontecendo. Por quê? Porque segue líderes. Segue líderes. Né? Então Jesus a gente vê, ele já orava por nós. Ele sabia que tudo isso ia acontecer e que nós não iríamos ser fiel. Iria viver nessa briga, nessa discórdia, nessa divisão, não é? É impressionante a soberba desse povo de achar que está salvo, de achar que não, nós somos a igreja que vai estar salva, né? Vocês não, vocês estão no inferno. Vocês estão no inferno, né? É impressionante. Eu não sei quem foi que botou isso, plantou isso na cabeça desse povo, né? Se eles já estão começando errado quando eles julgam a gente, né? Quando eles julgam, quando ele ignora a mãe de Jesus, quando muitos odeiam, muitos têm raiva, né? Da mãe de Jesus. E aí, né? E aí? Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, né? Só que eu preciso, a partir de hoje, fazer a minha parte. Se eu era uma pessoa que eu batia de frente com A, com B, com C, vou ficar tranquila, vou ficar na minha, né? Eu só vou dar opiniões quando me pedirem. Maria, tu acha? Um exemplo. Maria, tu acha que isso aqui, bem aqui na Bíblia é assim? Maria, tu acha que vocês que são católicos, vocês adoram imagem? Por que vocês adoram imagem? Se vierem me fazer uma pergunta, eu vou responder. Né? Mas jamais eu vou estar batendo de frente. Você percebe que quando você começa a bater de frente num debate de religião, de jogo, de alguma coisa, sempre dá intriga. Sempre alguém se altera. O Espírito Santo, ele não pode morar ali, naquela discussão. Não se discute religião, não se discute jogo, religião, não se discute. Por quê? Cada um tem uma mente formada. É impressionante a discórdia que há entre essa separação, não é? É de um jeito que você... De primeiro eu pensava assim, eu achava que um casal, um sendo protestante, o outro sendo católico, havendo ali o amor, se existisse o amor verdadeiramente de um querer partilhar a vida com o outro até o fim, poderia dar certo, né? Poderia dar certo, porque se houvesse um respeito, mas pode haver o respeito em toda a área do casal, menos nessa parte da religião, né? São maridos que muitas vezes não quer que a esposa tenha uma imagem, por quê? Porque é demônio, né? São maridos que depois que casam, prometem 1000 coisas. Não, eu não vou me importar com a sua religião. Mas eu conheço casais, mas casais antigos, que um é evangélico e o outro é católico. Mas ele leva ela à igreja católica, ele fala com o padre, né? Então assim, ele vai buscar, quando precisa que ela esteja com o marido, ele frequenta, não é?
Ela, por sua vez, ela vai lá no culto da igreja dele. Então eles têm uma... Era para ser assim. Se houve essa separação, que a gente não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é Lutero, se houve isso, mas que cada um tivesse essa consciência de respeitar, porque tudo é área que está invocando Jesus Cristo. Em todo lugar. A fé, ela mora dentro de você. Ela mora dentro de você. Então, em todo lugar que eu chegar, onde eu tiver fé, aonde eu for falar, onde está falando da palavra de Deus, é um lugar certo de estar. Eu penso assim, é um lugar certo de estar. Mas quando não há discórdia, né? Eu não posso frequentar um lugar aonde ofende a mãe de Jesus, que é... Muitas vezes a gente pensa errado, né? A gente dá um voto, a gente vai, mas não dá certo. Eu conheço uma pessoa que tem uma filha, né? E é uma família muito católica mesmo. Criou a filha dentro da igreja, ali recebendo Jesus, sendo ministra da Eucaristia, né? Depois de moça se tornou, lia a liturgia, fazia tudo. Resolveu casar com uma pessoa protestante. Ele, por sua vez, prometeu a ela que não ia tirar ela da fila da comunhão, que não ia fazer e acontecer. Resumindo, ela começou pedindo para ele levar ela para a igreja, né? Porque elas foram morar numa cidade que ela não conhecia e ela dependia dele para levar, por conta do carro. E ele disse que não ia levar. Ou seja, hoje ela vai frequentar lá a igreja dele, mas não frequenta a dela. Deixou de receber Jesus, ou seja, deixou a sua fé, deixou Jesus verdadeiro para viver uma mentira. Uma mentira por causa de um homem de carne e osso. Não existe homem de carne e osso que me tire da minha fé católica. Não tem esse. Entendeu? É por isso que eu peço a Deus que venha para a minha vida. Se for da vontade dele, que venha para a minha vida um homem que professe a minha fé. Um homem que caminhe comigo na minha fé. Um homem que respeite a mãe de Jesus. Um homem que acredite que o meu Jesus, ele está vivo na Santa Eucaristia. Um homem que acredite nesse mistério. Eu quero um homem que quando eu esteja triste, que eu esteja árida, com aquela aridez espiritual que a gente tenha, mas que me pegue pelo braço e me leve para a igreja. Me leve para receber Jesus. Um homem que entenda que o meu Jesus, ele está ali e que ele vai me levar para ele me levantar daquele momento que eu esteja passando ali, né? Eu não quero viver a minha vida com uma pessoa, né, me impedindo de viver com Jesus. Não quero de forma nenhuma. E ele sabe do meu coração, né? Ele sabe o que eu peço a ele. Então, para mim, é um homem, para mim dividir a vida até o resto da minha vida, até o resto dos meus dias, tem que ser um adorador de Jesus na Eucaristia. Que acredite nesse mistério, que siga comigo, que a gente vá viver para Jesus, né? Que a nossa velhice seja lá, né? Seja lá louvando, seja lá indo para um grupo de oração, frequentando, ou sendo até um ministro de Eucaristia, não sei, né? Que eu acho a coisa mais linda do mundo você ser ministro da Eucaristia, que é você, aquelas pessoas que ficam ali dando Jesus ali, ajudando o padre, né? Então, é isso que eu quero, né? E é isso que ele vai me dar. Por quê? Porque eu não posso me relacionar com alguém que vai estar jogando na minha cara que eu estou adorando imagem. Eu não vou estar com uma pessoa que vai estar ali querendo me levar a um culto evangélico aonde lá eles não aceitam Maria.
Eles não aceitam os santos, que foram pessoas consagradas por Deus, que mudaram de vida, que passaram a viver fielmente, né, as coisas de Deus, deixando as práticas do mundo, e receberam esse título de santo. Ah, mas santo é só Jesus Cristo. Santo é só Jesus Cristo, o imaculado, aquele que não tem mancha nenhuma de pecado. Mas a palavra também nos diz, Jesus, ele nos convida a sermos santos. Sejais santo como o meu Pai do céu é santo. Ele nos convida a ser santo. A gente não chega na santidade, no grau de santidade de Jesus, porque é infinito. Mas a gente pode, durante a nossa caminhada, fazer a nossa santidade todos os dias. A minha santidade todos os dias é entender a palavra de Deus e mudar o que está errado na minha vida. Para nós, seres humanos normais, é isso. Por quê? Porque se eu fosse mais além, eu poderia ter até um título de santa quando eu morresse. Mas eu não vou mais além porque eu não tenho capacidade de ir mais além. Eu não tenho capacidade de querer tirar tudo do mundo da minha vida. Eu não vou fazer isso porque eu sei que eu não sou capaz, não é? Mas o pouco que eu faço por mim, já agrada o coração de Deus e já me santifica diante dele. Você imagine uma pessoa normal, não é? Como Santo Agostinho. Vá lá e leia a história de Santo Agostinho. Era um prostituto. Era um homem prostituto que vivia com mulheres em bebedeiras. Mas um dia, com as orações de sua mãe, ele saiu dessa vida. Ele deu um sim. Mas ele não deu um sim de dizer assim, eu vou sair dessa vida promíscua e vou casar, vou ter uma família, vou ter nada. Não, ele não quis. Ele quis viver a santidade. Ele quis sair daquilo ali e pronto. Nós não pretendemos fazer essas coisas. A gente quer ter uma vida, sim, normal, né? A gente quer ter uma vida normal. Mas a nossa santidade, ela nunca chega aos pés de Jesus. A nossa santidade nunca vai chegar aos pés dos santos, né? E de Nossa Senhora nem se fala. Eu nem preciso falar de Nossa Senhora, que ela é a Santa Maior. É a mãe de Jesus, é a escolhida por Deus, né? É a escolhida por Deus. Então, eu não posso colocar na minha vida uma coisa dessa. Eu não posso, porque porque se eu for convidar uma pessoa que é protestante a visitar uma igreja católica, elas não vão. É impressionante a prepotência desse povo, eles não vão, não é? Parece que lá é a porta do inferno que se abre para eles. Eles não vão, mas eles convidam. Ele passa os convites para nós, de todo jeito. Vamos ao culto hoje. Hoje nós vamos ter como é? Momento de oração, não. É um dizerzinho que eles dizem. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos visitar. Vamos se dizer que você vá. Quando você chega lá, né? Parece que a pregação ela vai certinha ali nas imagens. Começa ali protestando, porque sabe que tem um ali. Eu acho que acha, né, que você ali você vai se converter, porque você não é convertido, né? Isso é qualquer pessoa, porque assim, dizer sou católico, muitos dizem. Eu sou católico. Qual a tua religião? Católica, né? Mas eu não vivo nada. Eu não vivo a palavra, eu não vou para a igreja, eu não faço nada. Mas eu sou católica, eu tenho esse título de católica, né? Mesmo que essas pessoas estejam falando com uma pessoa que entende da palavra, que é um católico praticante, mesmo assim não há respeito, não é? Não há respeito. Aí depois começa. Venha aceitar Jesus, venha, levante sua mão e aceite Jesus. Você precisa, aí depois você vai, com o tempo que você está frequentando, venha batizar, porque você não é batizado, né? Você foi batizado na igreja pagã,
né? Quando era pequeno. Não é para batizar de pequeno. E assim vai sucessivamente, né? Então, a gente casa para ter paz. A gente casa, a gente tem uma união com a pessoa para, em primeiro lugar, ter uma fé concreta, para que a gente possa levar a nossa família junto. Então não dá certo, não dá certo. A mesma coisa, as mesmas palavras eu falo para quem é protestante. Arrume um protestante do mesmo jeito, porque é a mesma fé, professa a mesma fé, acredita nas mesmas coisas, então está no mesmo caminho, entendeu? Está no mesmo caminho, então cada um no seu quadrado, porque não dá certo. Jesus pede unidade e não temos unidade, não temos. Então a gente faz a nossa unidade. Quando a gente entende a palavra, a gente passa a fazer a nossa unidade. Então como é que a gente vai unir? Dessa forma, chegou, se vai tirar o teu sossego na tua casa e tu sabe da palavra, tu vai lá e revida. Fala. Agora abre a palavra onde tem e explica. Aqui, ó, bem aqui. Se tu tem a tua explicação, eu tenho a minha. Bem aqui. Ponto. Começou uma discussão, ó, tu fica aí que eu vou me embora, tu fica com a tua fé que eu tô com a minha. Pronto. Não se envolva com pessoas de outra fé. Não se envolva. Entendeu? Só queira e só peça a Deus, se for o caso de você pedir um José a Jesus, peça um José que tenha a sua mesma fé. Que professe a sua fé para caminhar com você na mesma fé. E seus filhos, se vir, os filhos também sejam ali na sua mesma fé. Não vá nessa, porque vai virar uma confusão, não vai ter unidade na sua família. Não vai haver união nessa área. Não vai. Entendeu? Não vai haver brigas. Brigas e Jesus não quer. A palavra diz bem aqui claro que Jesus não quer isso. Então a gente mesmo traça o nosso caminho. A gente mesmo traça a nossa unidade. Ainda está em tempo, né? Que pelo menos isso aconteceu, mas que pelo menos as pessoas se respeitassem, não é? Cada um tinha a sua fé. Bom, eu não acredito nisso aqui, mas você acredita. Mas a gente se ama. Então vamos, né? Eu visito o teu culto, eu vou ao teu culto. Não peça para ninguém tentar me converter, porque eu já tenho a minha fé. A gente vai, eu te acompanho e tu vai à missa. Tu vai à missa. Ou seja, não por obrigação, porque eu tô casado com fulano, porque eu amo fulano, porque se eu não for, fulano vai me deixar. E aí, não. Vá porque lá está sendo falado a palavra de Deus. Na igreja, na missa está sendo falada a palavra de Deus. No culto também. No culto protestante também é falado a palavra de Deus. Existem louvores belíssimos no culto. Existem momentos de orações belíssimas, né? Eu admiro as orações deles, porque são orações que saem de dentro. A gente vê que eles falam ali. Muito bonitas as orações dele. A oração em língua que existe. Então, precisaria da unidade, mas não tem. Não tem. Então, se não tem, a gente faz a nossa. Cada um faz a sua união, não é? Conforme a realidade de cada um, não é? Aqui mais adiante a gente vê, né? Jesus dizer, Pai, eu quero que aqueles que tu me enviaste, eu quero que esteja comigo, assim como eu estou contigo. Então, é uma união espiritual que precisa existir. Não era para existir essas brigas, não era para existir essas coisas, era para existir respeito. As pessoas perderam totalmente a noção do perigo das coisas do alto. Falam de Maria como se fosse uma mulher qualquer. Não tem respeito pela a mãe de Jesus. Não é? Não tem respeito. Ele diz, eu quero que eles estejam onde eu estou. Ou seja, Jesus quer que a gente alcance a vida eterna para que a gente permaneça do seu lado. Não é? Mas eu preciso permanecer do lado de Jesus, eu preciso observar os mandamentos, eu preciso deixar de estar julgando as pessoas, porque isso também vai me levar para o inferno. Não é? Quantas pessoas que julgam, não é? Julgam, atiram pedra, né? Diz que nós católicos estamos no inferno e vamos para o inferno, porque isso, porque aquilo outro, né?
tá cavando um buraco e achando que tá salvo, né? Me respeitem, eu digo logo, respeita a minha religião. Não venha tocar não, viu? Não venha tocar isso aqui não. Viu? Não venha com conversa de mandar eu jogar estátua, que eu não vivo adorando estátua, viu? Não venha mandar na minha casa não, que eu mando para baixo da égua ligeiro, né? Então Jesus diz isso. Eu quero essa união, mas não tem. Ele quer para que a gente permaneça lá do lado dele, né? Para que a gente vê mesmo que há uma ligação de uma coisa para outra. Jesus está nele e no Pai, o Pai está em Jesus e Jesus quer habitar em nós através da união. A união dos irmãos, né? Que houvesse união. É tão bonito quando tem um evento, né? De vez em quando acontece de ter um evento e pessoas protestantes se envolvem ali com pessoas católicas, né? Na Quaresma a gente viu com o Frei Gilson muitas pessoas evangélicas protestantes, né? Rezando o Santo Rosário com o Frei Gilson na madrugada. Na madrugada, que foram 40 dias, e lá estavam eles. Por quê? Porque Frei Gilson, quando ele prega a palavra de Deus, em cima dessas coisas ele não discute. Ele vai aqui na palavra. Vamos abrir a palavra, capítulo tal, versículo tal, e aqui ele ensina. Então, muitos entenderam. Isso quer dizer que eles foram ser um católico? Não, mas havia um respeito. Eles assistiam, eles rezavam o texto? Não, mas eles assistiram o texto junto. Com mais de 1.500.000 pessoas na madrugada rezando esse texto. Milhões de pessoas. Né? Então, respeito. Né? Então é isso. Era para haver essa unidade, mas não há, infelizmente. Então hoje a gente vai fazer a unidade, né? A gente faz a unidade. Quer vir discutir, meu amor, religião? Tem discussão aqui não. É por isso que eu digo, eu não chamo, não converto, não chamo ninguém para vir para a igreja católica, não chamo. Esse negócio de dizer, chegar junto de um protestante, vamos para a igreja, lá é o lugar certo, lá é isso, lá é aquilo. Eu não vou chamar uma pessoa que não acredita que Jesus Cristo está vivo na Santa Eucaristia. Para quê? Eu fazer um discurso tão bonito, levar a pessoa chegar lá e ficar com cara de banana sem entender nada. Não. E nem Jesus quer isso. Jesus quer que você vá e saiba onde você está indo. Saiba o que você está fazendo. Né? Então, se você vier me perguntar, Maria, o que é que tu acha dessa passagem bem aqui? Eu vou dizer o que eu acho. Mas para mim, chegar junto de você, dizer assim, menina, não escuta música evangélica, não. Escuta música católica, né? Escuta música católica, somos de evangélico. Não escuta. Eu escuto músicas protestantes. Louvores evangélicos. Me toca o coração de uma forma tremenda, né? Porque não quer dizer nada com placa de igreja. Quer dizer o que a música ali fala. É uma oração a Deus. Então, muitas vezes eu tô cantando, eu tô louvando, eu tô chorando. Eu tô tendo uma libertação e não tô sabendo. Né? Eu tô aqui com meu coração bem pesado, começa a ouvir um louvor evangélico, né? Começo a chorar, aonde quer que eu esteja, eu estou tendo uma libertação de algo dentro de mim, eu não estou sabendo. Quer dizer que eu vou deixar de contemplar isso porque é um louvor evangélico? Não. Agora, não é porque eu sou católica que não existe coisa errada. Existe. Eu vejo católicos aí, pregadores, dizer, não louvo, não canto música de cantores evangélicos. Por quê? Porque eles não cantam música da nossa igreja. Eles não cantam, por quê? Porque são músicas litúrgicas, eles não acreditam naquilo ali. Mas os louvores é tipo uma oração, os louvores dele é tipo uma adoração a Deus, é tipo uma oração
que vem daqui de dentro assim, ó. Que quando você canta, quando você louva, você tem sim uma libertação ali. Você tem um alívio, você tem seja lá o quê. São besteiras, são coisas miúdas que o povo, entendeu? Então, hoje a gente vai fazer a unidade. Cada um faça a sua, viu? Viva a sua placa de igreja aí no seu lugar, cada um faça o seu. Viu? Você é católica, eu sou católica, então viva seu catolicismo. Você é protestante, viva seu protestantismo. E por aí vai. E por aí vai. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!